surgida em um post sobre um iceberg de teorias conspiratórias no 4chan em 17 de novembro de 2020, Sadman, ou literalmente traduzido como Homem Triste, foi descrito como se fosse algum personagem, tardiamente surgido de alguma antiga creepypasta dos anos 2000. Descrito como um caminhante noturno, ele é um indivíduo misterioso que apareceria em vários bares e clubes noturnos dos Estados Unidos e que possuiria também a habilidade sobrenatural de surgir em outros locais, algumas vezes quase que instantaneamente. Segundo essas descrições, ele poderia, por exemplo, ser avistado às 8 da noite em Los Angeles, quando os clubes noturnos começavam a sua atividade, para depois ser avistado por outra pessoa a mais de 4.000 quilômetros de distância em Boston, aos 10 minutos antes da meia-noite. Até este ponto, nós podemos imaginar ele como uma espécie de mistura de X-Men com o mito do judeu errante, só que desafogando as suas mágoas na vida noturna. Em alguns comentários também se adverte que é aconselhável o evitar sob qualquer circunstância e que ninguém deveria tentar se aproximar ou tentar entabular qualquer tipo de contato com ele. Mas não se especifica qual seria o tipo de consequência se algo assim ocorresse. O que sabemos dessa praticamente desconhecida e estranha lenda urbana termina aqui. Temos um homem triste que vagueia pela noite e que é visto em vários bares e clubes noturnos diferentes. Mas me parece que nos faltam mais elementos. Tudo fica muito em aberto. Como, por exemplo, por qual motivo ele vagueia à noite? Qual é a sua descrição física? Ou de como o mesmo pode ser reconhecido pelas pessoas que o avistam? A sua origem também é desconhecida. Eu posso levantar aqui a suposição de que talvez ele tenha sido uma lenda urbana local, que não chegou a possuir suficiente apelo para ser mais amplamente conhecida, como a loura do banheiro ou a do sujeito que acorda sem um rim, dentro de uma banheira cheia de gelo. No entanto, eu senti uma certa empatia por ele. Afinal, todos nós já tivemos em algum momento os nossos momentos Sadman, de sair por aí sem um destino definido pela noite. Le Loyon, também conhecido como Fantasma de Moulet, ou Eremita de Moulet, foi durante algum tempo uma figura misteriosa, que se dizia ser frequentemente avistada caminhando pela floresta de Fribourg, perto da cidade suíça de Moulet, entre os anos de 2003 a 2013. A figura possuía aproximadamente 1,90 m e sempre era vista vestindo um macacão, uma capa e uma máscara de gás. E, embora a figura tenha sido considerada inofensiva por algumas pessoas, muitos moradores se sentiram ameaçados pela estranha figura. A polícia vasculhou a floresta algumas vezes por causa da sua ameaçadora aparência. No entanto, nada encontraram. Os moradores relatavam o estranho gigante que vagava pela floresta e reclamavam que a figura de Le Loyon aterrorizava os seus filhos, e as mulheres alegavam que tinham medo de entrar sozinhas na floresta. Muitas teorias e lendas urbanas sobre a figura se espalharam pela cidade. Alguns teorizaram que ele era o fantasma de um soldado, ou um indivíduo mentalmente instável. Outros acreditavam que ele era algum tipo de criptídeo, ou alienígena. As teorias mais populares afirmavam que a figura era um eremita e que usava aquelas roupas por insegurança ou deformidades físicas.
A figura não havia atraído a atenção do grande público fora da cidade até 2013, quando o jornal suíço e francês Le Matin publicou uma reportagem com a primeira fotografia registrando Le Loyon, que foi tirada com o celular por um caminhante que passeava com a sua família e que optou pelo anonimato. E foi isso que ele relatou ao repórter. Eu me aproximei a uns 10 metros de distância. Ele tinha um visual de militar, botas e uma máscara de gás do exército. Acho que era de um modelo antigo. Media mais de 1,90 m. Ele olhou para mim e depois me deu as costas e foi embora silenciosamente. Ele, aliás, talvez ela, não era agressivo. Mas se eu estivesse sozinho, eu teria me aproximado para dizer que aquilo assustava as crianças. Só que eu estava com a minha, e estava com medo e eu precisava tranquilizar. Então eu fui cauteloso e apenas tirei uma foto com meu celular, enquanto ele ia embora. Nunca se sabe. Talvez ele seja louco. A foto e o artigo se tornaram virais na Suíça e popularizaram a presença da estranha figura, a ponto de, às vezes, ele ser chamado de o Lago Ness suíço. Mas pessoas começaram a caminhar pela floresta, na esperança de o encontrarem pessoalmente. E, embora houvesse rumores de que a figura caminhava diariamente, as testemunhas oculares eram raras. O último avistamento relatado foi em novembro de 2013. Uma mulher relatou que viu Le Loyon na floresta, colhendo flores. Era um domingo chuvoso. Ele usava boné, uma capa escura e a máscara de gás. O que poderia estar passando pela cabeça dele? Eu não sei, mas foi inesquecível e desagradável. Espero nunca mais o encontrar. Pouco depois, o jornal Le Matin publicou outra reportagem sobre Le Loyon. As suas roupas e um bilhete foram encontrados perto de uma árvore. A nota estava intitulada como A Certidão de Óbito e Testamento do Fantasma de Moulet. Na carta, ele criticava o jornal por revelar a sua existência. Se descreveu como um ser inofensivo e escreveu: O risco de uma caçada besta se tornou muito grande. A carta expressava a preocupação de Le Loyon de que a recente exposição levasse a mais atenção sobre ele, o que obrigava a pessoa oculta sob as roupas a abandonar as caminhadas, que a carta descrevia como a sua terapia da felicidade. Desde então, Le Loyon nunca mais foi avistado. Acredita-se que entre 2004 e 2016, na Coreia do Sul, as aparições de um estranho ser teriam sido registradas em vários locais, incluindo o bairro de Etaryuan, em Seul, Tangkung, Daegu, e o parque temático Everland, em Yantin. Este ser, conhecido como manequim humano, e que a princípio podia ser percebido como um ser humano normal, após uma observação mais atenta, se revelava como uma espécie de manequim de loja vivo. As características descritas incluíam a pele plástica e brilhante, branca ou ligeiramente amarelada, olhos pretos sem pupilas ou brancos, um rosto inexpressivo e vazio, e movimentos espasmódicos e não naturais. Ele poderia ser de qualquer gênero e estar vestido com qualquer tipo de traje. Às vezes, roupas totalmente escuras, roupas surradas ou com acessórios em mau estado. Ele poderia ou não ter cabelo, e, pelo menos em uma ocasião, foi relatado com cabelo curto e ligeiramente desarrumado.
Ele, logicamente, se destaca pela incongruência entre a sua aparência e o local onde se encontra, já que ninguém espera ver um manequim fora de uma loja de roupas, andando por aí como se fosse um humano. Daí o seu apelido, manequim humano. Os relatos de supostas testemunhas oculares são geralmente categorizados em 3 tipos. No primeiro, o ser é observado dirigindo um carro e às vezes está estacionado, com a cabeça virada de modo que parece estar olhando para o observador. No segundo, ele está ao lado de uma pessoa que discute ou o repreende. E no terceiro, ele é visto parado na faixa de pedestres, em uma pose estranha ou não natural. Em raras ocasiões, as testemunhas teriam relatado ter visto o ser se mover, mas, quando o mesmo se move, elas descrevem os movimentos do ser como descoordenados e artificiais. Suas pernas se movem enquanto ele anda, mas a parte superior do seu corpo permanece imóvel. O manequim geralmente passa despercebido pelas pessoas ao seu redor, exceto pelas testemunhas da sua aparição, e a experiência de o observar pode ser isolante, pois as testemunhas estão cientes da estranheza do sujeito, enquanto, ao mesmo tempo, elas percebem que ninguém mais ao seu redor parece ser capaz de o notar. Os relatos sobre essa criatura foram divulgados principalmente em fóruns, blogs e sites de mídia social em língua coreana, sendo a maioria dos relatos datados entre 2013 e 2016, tendo depois se tornado mais raros. Algumas fontes citaram o ano de 2004 como o ano em que os relatos começaram a circular pela primeira vez, embora isso não tenha sido confirmado. A automatonofobia é uma fobia que envolve o medo de bonecos de ventríloco, criaturas animatrônicas, estátuas de cera, manequins e qualquer outra coisa que represente falsamente a um ser humano. E, provavelmente, mesmo que você desconheça o termo, talvez conheça alguém com essa fobia em algum nível, que pode ir de um simples desconforto ao puro horror. Talvez por isso ela seja uma fobia tão explorada em histórias, filmes e lendas. Então, o surgimento de uma lenda urbana com as características do manequim humano não é necessariamente algo novo na área do terror. Eu não posso afirmar aqui, mas seria interessante levantar algumas suposições, pois alguns elementos surgidos na época podem ter inspirado a lenda urbana do manequim humano. Entre eles, a hoje já clássica creepypasta A Mulher Sem Expressão, escrita por T.J. Lee, que vinha acompanhada pela foto Estudante de Enfermagem com um Paciente de Cera, tirada em 1968 pelo fotógrafo britânico Anthony Charles Robert Armstrong Jones, primeiro conde de Snowdon, e publicada no livro Assignments, de 1972. Essa história, que apresentava uma misteriosa personagem com a aparência de um manequim, se tornou bastante conhecida para os fãs do horror e das creepypastas. Como eu disse antes, muitos outros elementos surgidos na época podem ter inspirado na criação da lenda urbana do manequim humano. Mas, na dúvida, se algum dia você ver um manequim se mexendo dentro de um carro, na faixa de pedestres ou discutindo com alguma pessoa, não pare, não olhe, siga o seu caminho e torça para ser apenas uma pegadinha.